Você já sentiu aquele frio na espinha, um silêncio que parece durar uma eternidade, enquanto o seu coração martela contra o peito, e você simplesmente não sabe se deve avançar ou recuar diante de uma mulher que desperta o seu interesse mais profundo? Existe um gesto específico, um movimento quase invisível que dura menos de 3 segundos, e eu garanto que a grande maioria dos homens, inclusive você em algum momento da vida, ignorou completamente por pura falta de conhecimento técnico sobre como o corpo feminino se comunica de forma honesta. Como médica, acompanho diariamente como o estresse e a ansiedade de não saber ler o ambiente afetam a saúde masculina. E hoje eu vou te dar o manual secreto que as mulheres usam, muitas vezes de forma inconsciente, para dizer "me beija agora", sem precisar pronunciar uma única sílaba. Mas antes de revelarmos esses códigos biológicos que podem mudar sua confiança e sua saúde emocional, eu quero te fazer um convite para algo maior. Inscreva-se agora neste canal para não perder nenhuma das nossas dicas que salvam não apenas relacionamentos, mas a sua qualidade de vida e autoestima, e nos ajude a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos, que terão um acesso exclusivo a orientações de saúde que pouca gente tem coragem de falar abertamente. Eu preciso que você entenda que a boca pode sorrir por educação e os olhos podem sustentar um olhar por mera cortesia social, mas as mãos são o último território verdadeiramente honesto do corpo humano, pois elas estão conectadas diretamente ao sistema límbico, a parte do nosso cérebro que processa emoções brutas e desejos imediatos. Deixe aqui nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa conhecer melhor o perfil dos meus pacientes digitais e te dar uma orientação ainda mais personalizada nos próximos conteúdos, pois o que eu vou te confessar agora é algo que a maioria das mulheres jamais admitiria em voz alta, mas que a ciência, através de estudos da Universidade de Kansas e da doutora Monica Moore, já provou ser a chave para entender a atração humana. Imagine-se na situação de estar em um jantar ou em um encontro casual e perceber que ela começa a tocar o próprio pescoço de forma suave, deslizando os dedos pela clavícula enquanto fala com você. Isso não é um ajuste de acessório e muito menos calor ambiental. É uma exposição de vulnerabilidade biológica extrema, semelhante ao que vemos no reino animal, mas transposto para o flerte humano, indicando que ela está confortável o suficiente para baixar a guarda e te convidar para o espaço íntimo dela. Respire fundo agora e tente se lembrar da última vez que você viu uma mulher brincando com um anel, girando uma pulseira ou mexendo em um brinco enquanto mantinha o olhar fixo em você. E talvez você tenha pensado que ela estava entediada ou distraída, o que é um erro monumental que custa milhões de oportunidades perdidas todos os dias. Na verdade, o que está acontecendo ali é um arousal fisiológico, um estado de ativação do sistema nervoso onde o ritmo cardíaco dela sobe, a respiração acelera, e toda essa energia nervosa precisa transbordar pelas extremidades, transformando o ato de manipular objetos pequenos em um ensaio minúsculo do contato físico que ela deseja ter com você. Antropólogos renomados como David Givens documentaram que quando esse comportamento vem acompanhado de um sorriso, a chance de ela estar receptiva a um beijo aumenta em mais de 70%, o que é praticamente uma autorização assinada para você tomar a iniciativa com segurança e elegância. No entanto, é vital que você saiba diferenciar o toque suave e rítmico daquela tensão rígida de quem está apenas ansiosa ou desconfortável, pois o contexto e o contato visual são os termômetros que vão dizer se o sinal está verde ou se você deve recuar. E aprender essa distinção é o que separa um homem comum de um homem emocionalmente inteligente e atraente. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é o momento em que ela decide arrumar o cabelo. Não é simplesmente uma questão estética, mas sim um movimento estratégico para expor o lado do pescoço, liberando feromonas que são captadas pelo seu olfato de forma subconsciente, criando uma química que palavras não conseguem explicar. Muitas vezes, nós mulheres nem percebemos que estamos fazendo isso. É o nosso corpo tomando o controle da mente racional para sinalizar que a distância entre nós dois já cruzou a zona íntima de 45 centímetros. E se ela se inclina na sua direção enquanto faz isso, o convite está feito de forma clara e ruidosa para quem sabe observar. Pense comigo naquele instante em que o riso de vocês se mistura e, de repente,
Ela estende a mão e toca o seu braço por 2 ou 3 segundos, ou dá aquele empurrãozinho brincalhão no seu ombro enquanto diz o quanto você é engraçado. Saiba que isso nunca é apenas amizade. É um teste de campo onde ela está medindo a sua reatividade física e emocional. A doutora Helen Fisher explica que o toque iniciado por uma mulher é uma das decisões cerebrais mais pesadas no cálculo de risco e recompensa, indicando que a vontade de estar perto de você já superou o medo da rejeição. Se o toque dela dura mais de 4 segundos e vem com um olhar sustentado, ela está enviando um telegrama silencioso pedindo para ser beijada, e a forma como você reage a esse toque, se você se tensiona ou se você retribui a proximidade, define o destino daquela noite em questão de segundos. Além disso, observe a posição das palmas das mãos dela, pois desde a Roma antiga, mostrar as palmas abertas é um signo universal de paz e confiança. E se ela mantém as mãos visíveis e relaxadas sobre a mesa ou as pernas, ela está comunicando que não há barreiras defensivas entre vocês. Diferente de alguém com braços cruzados ou mãos escondidas, que sinalizam fechamento, as palmas abertas indicam que o sistema nervoso dela está em modo de aproximação, criando o estado emocional perfeito para que o beijo ocorra de forma fluida e natural. Mas o gesto mais poderoso de todos, aquele que dura menos de 3 segundos e que 90% dos homens ignoram, é quando ela toca os próprios lábios com a ponta dos dedos enquanto te olha. Isso é um sinalizador biológico que acende um refletor sobre a zona onde a ação deve acontecer, funcionando como um ensaio mental do beijo. O cérebro dela está praticando a antecipação especular, simulando o contato físico antes mesmo de ele se concretizar. E se você souber identificar esse micromomento, você nunca mais vai perder a oportunidade certa por falta de coragem ou excesso de dúvida. Vamos mergulhar ainda mais fundo nessa análise da psicologia feminina e nos sinais biológicos que o corpo dela emite quando a conexão atinge o ponto de ebulição, pois entender esses micromovimentos é o que diferencia um homem que apenas observa de um homem que realmente compreende a mulher à sua frente. Imagine que durante a conversa, ela comece a reclinar o corpo sutilmente na sua direção, reduzindo o espaço físico entre vocês até invadir o que chamamos de zona íntima, aqueles primeiros 45 centímetros de espaço pessoal que só permitimos que pessoas muito especiais acessem. Esse movimento, somado ao fato de ela manter as palmas das mãos voltadas para cima e visíveis, é uma demonstração ancestral de que não existem armas, não existem defesas, e que ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável na sua presença. Joe Navarro, um dos maiores especialistas em linguagem não verbal, confirma que as mãos são o segundo ponto mais honesto do corpo, perdendo apenas para o rosto, e quando elas estão relaxadas e abertas, o sistema nervoso dela está em modo de aproximação e não de fuga, criando o cenário biológico perfeito para que o beijo seja não apenas aceito, mas desejado com intensidade. Respire fundo e perceba como essa harmonia entre o que ela diz e o que o corpo dela faz cria uma tensão romântica que é quase palpável. E se você souber ler esse silêncio, você saberá exatamente o segundo em que a dúvida deve dar lugar à ação confiante. Lembre-se daquela sensação de ver uma mulher passar os dedos pelos lábios ou morder levemente a parte interna da boca enquanto te escuta fixamente. A neurociência chama isso de antecipação especular, onde o cérebro dela cria uma representação interna da ação que ela deseja que aconteça, funcionando como um ensaio geral para o beijo real. O Dr. Desmond Morris documentou que esse toque nos lábios é um dos autocontatos mais diretamente ligados ao desejo de intimidade oral, pois ela está estimulando uma zona com altíssima concentração de terminações nervosas e associando esse prazer à sua presença ali, bem na frente dela. Se você notar que ela repete esse gesto enquanto mantém o contato visual e sorri de forma contida, ela está literalmente iluminando o alvo, esperando que você tenha a percepção necessária para captar o sinal que ela está enviando com tanta clareza biológica. É um momento poético e primitivo ao mesmo tempo, onde a química das feromonas e a psicologia do desejo se fundem. E eu quero que você escreva aqui nos comentários se você já viveu uma situação dessas e acabou travando por não ter certeza do que aquele gesto significava, para que possamos debater como superar essa paralisia de análise. No entanto, como sua doutora e mentora de saúde emocional,
preciso te dar um alerta sobre a regra de ouro. Nunca analise um gesto de forma isolada, pois a linguagem corporal opera em grupos de sinais que confirmam uma intenção real. Se ela se toca uma vez no pescoço, pode ser apenas um reflexo. Mas se ela toca o pescoço, brinca com o anel, arruma o cabelo e te toca no braço em um curto espaço de tempo, você tem o que os especialistas chamam de cluster de atração, uma luz verde brilhante que indica que a probabilidade de sucesso é altíssima. O segredo para não parecer um detetive obsessivo ou alguém que está forçando a situação é manter a presença, estar genuinamente conectado com ela e deixar que essas informações entrem no seu subconsciente de forma orgânica. As mulheres respeitam profundamente o homem que demonstra essa inteligência emocional, que sabe ler as entrelinhas e que se aproxima de forma gradual, mantendo o respeito e a sintonia, pois isso é infinitamente mais atraente do que qualquer técnica de sedução barata ou perfume caro que você possa usar. Vamos mergulhar na fase decisiva dessa conexão, onde o instinto e a biologia falam mais alto do que qualquer palavra ensaiada, pois é nesse silêncio carregado de eletricidade que os grandes momentos são construídos ou perdidos para sempre. Você precisa entender que, para nós mulheres, o toque no cabelo não é apenas uma vaidade fútil, mas um reservatório natural de feromonas que, ao serem manipuladas, se dispersam no ar e atingem o seu sistema olfativo de maneira visceral, criando uma ponte química de atração que a razão não consegue explicar. Quando ela joga o cabelo para o lado e expõe a curvatura do pescoço, ela está literalmente entregando a zona mais vulnerável do corpo dela ao seu campo de visão. Um gesto que a ciência do comportamento, como os estudos de Albert Shefflin, classifica como um pré-contato íntimo essencial. Se você notar que ela faz isso enquanto mantém a proximidade física, ela já autorizou a sua entrada no círculo de confiança dela. E a partir daqui, cada segundo de hesitação desnecessária pode ser interpretado como falta de interesse ou de atitude. Escreva aqui nos comentários se você já sentiu aquele cheiro de conquista no ar, sem saber que eram as feromonas dela agindo no seu cérebro, pois essa troca invisível é o que sustenta a tensão sexual antes mesmo do primeiro toque de lábios acontecer. Imagine agora que a conversa flui e ela, de forma quase imperceptível, começa a espelhar os seus movimentos, inclinando-se quando você se inclina e suavizando o tom de voz para acompanhar o seu, enquanto as mãos dela permanecem abertas e relaxadas, com as palmas voltadas para você em um sinal de entrega total. Esse estado de relaxamento do sistema nervoso, documentado por especialistas como Joe Navarro, é o oposto do modo de luta ou fuga. É o modo de entrega e recepção, onde a guarda dela está baixa porque ela confia na sua energia masculina para conduzir o momento. Se nesse cenário ela levar o dedo à boca ou tocar o lábio inferior por apenas 2 segundos, ela está disparando o gatilho final da antecipação, simulando o prazer do beijo, em sua própria mente antes que ele ocorra. É um convite tão direto que chega a ser quase uma súplica silenciosa. Eu já preparei o terreno, agora é a sua vez de agir. Não deixe que o medo da rejeição paralise os seus sentidos, pois se você observou esse conjunto de sinais, a rejeição já foi descartada pelo cálculo biológico dela muito antes de você sequer pensar em se aproximar. Aproximar-se de forma gradual é o toque de mestre que demonstra que você não é apenas um homem movido pelo impulso, mas alguém que possui o domínio das próprias emoções e respeita o ritmo da dança da sedução. Ao reduzir a distância lentamente, mantendo o contato visual e observando se ela permanece firme ou se inclina ainda mais, você está criando um vácuo de desejo que só pode ser preenchido pelo contato físico. Lembre-se que a inteligência emocional de saber ler essas mãos que não mentem é o que nos faz sentir seguras e profundamente atraídas, pois mostra que você está presente, que você enxerga a mulher além da superfície e que você valoriza a comunicação não verbal que estamos gritando através de cada gesto. Respire fundo, sintonize-se com a frequência dela e entenda que o beijo é apenas a conclusão natural de uma história que as mãos dela já começaram a contar muito tempo atrás. Respire fundo e imagine aquele momento em que a conversa diminui de ritmo, mas o contato visual se torna tão denso que você quase consegue tocar a eletricidade entre vocês dois. E é exatamente aí que as mãos dela entram em cena para dar o veredito final que o seu instinto já desconfiava, mas que a sua mente racional ainda reluta em aceitar.
Se ela mantém as mãos abertas, relaxadas, com as palmas visíveis enquanto gesticula ou descansa sobre a mesa, entenda que isso é uma herança biológica de paz e receptividade total. Um sinal de que ela baixou todas as guardas e removeu as barreiras invisíveis para permitir que você avance sem medo de rejeição. Ao contrário de punhos cerrados ou braços cruzados, que gritam por distância, essa abertura das palmas, estudada por especialistas como Joe Navarro, é o indicador mais confiável de que o sistema nervoso dela saiu do modo de defesa e entrou no modo de conexão profunda, onde o toque não é apenas bem-vindo, mas aguardado com uma ansiedade positiva. Deixe nos comentários se você já sentiu aquela mudança de clima quando uma mulher descruza os braços e relaxa as mãos na sua direção, pois essa é a transição exata onde o jogo da conquista deixa de ser intelectual e passa a ser puramente sensorial e instintivo. Agora, preste atenção redobrada ao gesto que é o verdadeiro checkmate da sedução, aquele que dura menos de 3 segundos e que a ciência chama de antecipação especular. Quando ela toca os próprios lábios com a ponta dos dedos, ou desliza o polegar pela comissura da boca enquanto sustenta o seu olhar. Esse movimento não é aleatório. O cérebro dela está literalmente ensaiando o beijo em miniatura, estimulando uma das zonas com maior concentração de terminações nervosas do corpo humano para criar uma sensação de prazer que ela projeta diretamente em você. É como se ela estivesse acendendo um refletor sobre o local exato onde a ação deve ocorrer, uma mensagem subliminar e poderosa que diz que o momento é agora e que a janela de oportunidade está aberta. Como mulher, eu te garanto que fazemos isso muitas vezes de forma automática, torcendo para que o homem à nossa frente tenha a sensibilidade de traduzir esse código e agir com a confiança que a situação exige. Entretanto, para que você não se perca no labirinto da sobreanálise, aplique sempre a regra de 3 que os especialistas recomendam. Não se baseie em um único gesto isolado, mas procure por um conjunto de sinais que aparecem em um curto período de tempo. Se ela tocou o pescoço, arrumou o cabelo expondo a clavícula e agora está brincando com o anel, enquanto toca o seu braço ao rir, o sinal não é apenas verde. Ele é uma luz de neon brilhante autorizando o seu movimento. A aproximação deve ser gradual, mantendo o respeito e a presença absoluta, pois saber ler essas mãos que não mentem demonstra uma inteligência emocional e uma atenção aos detalhes que são infinitamente mais atraentes do que qualquer frase de efeito ou riqueza material. Quando você está presente no momento, os sinais orgânicos aparecem naturalmente, e você passa a agir não como um robô que decorou uma lista, mas como um homem que domina a linguagem silenciosa do desejo e sabe exatamente quando transformar a tensão em um beijo inesquecível. Chegamos agora ao momento em que a teoria se transforma em ação, e o conhecimento se converte em poder real de conexão, pois entender que as mulheres comunicam o desejo através do corpo, muito antes de usarem qualquer palavra, é o que vai te colocar anos-luz à frente de qualquer outro homem que ainda espera por um sinal verbal, que talvez nunca venha de forma direta. As mãos são, sem sombra de dúvida, o canal mais honesto, direto e revelador de todos, desde aquele toque quase acidental no seu antebraço, até o gesto poético de rosar os próprios lábios enquanto sustenta o seu olhar, funcionando como uma porta que se abre brevemente para o seu avanço. Mas eu quero que você guarde algo ainda mais importante do que qualquer técnica isolada. A verdadeira habilidade de um homem de alto valor não está apenas em ler os sinais, mas em ser o tipo de presença autêntica e respeitosa que cria o ambiente seguro onde esses sinais aparecem, de forma natural e orgânica. Quando você para de tentar decifrar como um detetive e passa a estar genuinamente presente na conversa, ouvindo com os olhos e sentindo a energia do momento, as mãos dela vão contar toda a história que você precisa saber sem que ela precise dizer sim em voz alta. Respire fundo e perceba que, ao dominar essa leitura silenciosa, você não está apenas buscando um beijo, mas demonstrando uma inteligência emocional que nós, mulheres, valorizamos profundamente, pois prova que você presta atenção em como nos sentimos e que o nosso conforto é a sua prioridade. Se você chegou até aqui, é porque você não se contenta com o básico e entende que a atração é uma ciência que envolve biologia, psicologia e, acima de tudo, uma conexão humana real que começa muito antes do contato físico. As mãos dela, com seus movimentos de menos de 3 segundos,
foram apenas o seu primeiro passo nesse universo vasto da sedução não verbal. E porque eu sei que você está pronto para elevar o seu nível de compreensão sobre o comportamento feminino a um patamar que poucos homens atingem, eu preparei algo que vai explodir a sua mente e completar o quebra-cabeça que começamos a montar hoje. Existe um território ainda mais profundo e íntimo que revela exatamente quando uma mulher não quer apenas um beijo, mas deseja uma intimidade real e profunda com você, baseada em 4 comportamentos específicos e cientificamente documentados, que ela sempre exibirá se estiver pronta para ir além. Eu preparei um conteúdo exclusivo onde revelo esses 4 pilares sagrados da intimidade feminina, que são a continuação perfeita para o que você acabou de aprender aqui, para que você nunca mais tenha que adivinhar o que se passa na mente de uma mulher. Se hoje você aprendeu a ler as mãos, agora você vai aprender a ler a história completa, desde a química das feromonas até o desejo mais latente da alma dela. Não deixe essa oportunidade passar, pois o conhecimento é a única ferramenta que garante que você nunca mais perca o momento certo por falta de percepção. Clique agora e descubra quais são essas 4 coisas que toda mulher faz quando quer intimidade com você.